Salmo 96. E a minha tradução diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofrendas e entrai em seus átrios. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque, diante do Senhor, porque ele vem. Porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Focando a nossa atenção de novo no versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Meus irmãos, de facto, Deus quer que todas as nações exaltem a sua glória. É interessante porque no início, quando Deus decidiu escolher um povo especial para si, Ele chamou Abrão. E a escolha de Abrão foi em condições muito especiais. Ele veio de uma terra, daquilo que era naquela altura a Caldeia, ali bem junto aos rios Tigre e Eufrates, provavelmente não muito distante de onde Deus colocou o chamado Jardim do Éden. E é dali que ele vai chamar um homem que demonstrou fé e que atendeu à chamada desse Deus, que lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não questionou Deus, não começou a perguntar-se a Deus qual era o GPS que ele deveria usar, qual era o mapa que ele haveria de seguir, mas ele simplesmente foi. Ainda a determinado passo parou, pensando que seria naquele lugar, mas Deus indicou-lhe que era mais para Oriente, para o Ocidente. E ele lá vai, até que chegou à terra de Canaã. E ali de facto Deus dirige uma chamada muito especial a Abrão, dizendo que ele seria abençoado, que Deus naturalmente iria fazer dele uma grande nação, várias nações, aliás, sairiam dele, e muitas famílias da terra seriam abençoadas. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Sê uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante que não diz nações, diz famílias. Porque naquela altura, de facto, a propagação
da espécie humana era muito dentro de famílias. Uma família que ia tendo os seus filhos, os seus netos, os bisnetos, por aí fora, e depois as famílias se iam cruzando. Mas, de facto, de Abrão saíram várias famílias que seriam abençoadas, até que, naturalmente, isso iria transcender o próprio povo de Israel. A vontade expressa de Deus é que o seu povo torne a glória de Deus conhecida. E conhecida não apenas entre si, não apenas entre os hebreus, entre aqueles que são da descendência direta de Abraão, mas também e sobretudo para as outras nações, para os outros povos. A glória de Deus haveria de ser conhecida. Meus irmãos, como é que alguém pode conhecer a glória de Deus? Naturalmente tendo comunhão com Ele. Naturalmente conhecendo a sua palavra, conhecendo aquilo que Deus é e como Ele se relaciona com o ser humano. Como Ele de facto é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que deseja a salvação do ser humano, um Deus que deseja estender a sua mão àquele que está caído, àquele que está afogado, àquele que está completamente derrotado no seu pecado. E Deus, na sua graça maravilhosa, e conforme o apóstolo Paulo até diz, Deus ama-nos, e ama-nos não olhando para os nossos pecados, mas realmente estendendo a sua graça sobre cada um de nós e nos justifica de toda a condenação que estava sobre nós. Deus, na sua vontade, quer estender a sua glória e manifestar a sua glória a todos os povos, a todas as nações. E, meus irmãos, é interessante porque Deus coloca os seus servos entre as nações que manifestam a sua glória. Alguns podem pensar que no Antigo Testamento Deus apenas estava interessado no povo de Israel. Deus escolheu Abrão, e de Abrão veio Isaac, veio Jacó, veio toda aquela descendência dos filhos de Jacó, as 12 tribos, e com isso Deus fez de facto uma grande nação. E segundo alguns pensam que Deus apenas se preocupou com aquele povo, que o único interesse exclusivo de Deus era o povo eleito. Mas, meus irmãos, porquê é que Israel era povo eleito? Não apenas povo eleito numa relação especial com Deus, povo eleito para ser luz para as nações, povo eleito para levar essa glória de Deus aos outros, povo eleito, escolhido por Deus, para transmitir de facto aquilo que Deus faz, as grandezas de Deus. Povo eleito que haveria de deixar a sua marca pelos lugares onde iria passando. Assim como José deixou a sua marca no Egito. E de facto, meus irmãos, eu acho sempre interessante, há várias formas de ler a Escritura. Mas uma delas é certamente olhar para os problemas que são descritos, olhar para as dificuldades, olhar para as coisas mais desgraçadas e ver quantas vezes Deus vira tudo isso e torna aquilo que era mau em bom. Torna aquilo que é tão negativo, que é tão triste, em bênção e alegria. Certamente que foi muito triste para Jacó saber que José, o seu filho tão querido, tinha sido morto, tinha sido levado. E Jacó chorou. José foi vendido pelos seus irmãos e acabou por cair no Egito. E lá no Egito, José acabou por, de algum modo, deixar refletir e transmitir a glória de Deus. E é interessante como Deus vai abençoar o Egito através de José. Deus vai trazer bênção sobre uma nação que não era a nação escolhida. E vai trazer bênção através de uma desgraça familiar. Os irmãos têm pensado nisso? Naquela altura foi um choque tremendo para Jacó, mas ao mesmo tempo também um grande remorso, com certeza, e um grande peso na consciência para os irmãos de José que venderam o seu irmão e mentiram ao seu pai.
Meus irmãos, Deus virou essa mentira, essa desgraça, em bênção. Deus é assim. É a glória de Deus a fazer isso. E José foi preso a dado passo, porque de facto ele se procurou manter íntegro e fiel ao seu Deus. Ele quis glorificar a Deus, não se deixando seduzir pela mulher de Potifar, mas mantendo a sua integridade como homem, o seu respeito por aquilo que era o seu semelhante. Foi parar à prisão. Mas na prisão Deus esteve com José. E Deus foi capaz de mostrar a sua glória, fazendo com que José saísse das masmorras e fosse apresentado diante de Faraó. E eis que Faraó, de algum modo tocado pelo Senhor, acaba por deixar que José seja elevado a uma condição. Tal condição, depois da visão ou do sonho que José acaba por revelar, que José foi promovido a vice-governador do Egito. E, meus irmãos, alguns, quando sobem assim tão depressa e chegam a posições de poder, ficam corrompidos, ficam envaidecidos e a sua mente acaba por ficar toldada. Os seus valores começam a colapsar, começam a ceder. Ainda ontem, assim fugazmente, ouvi um comentador, um economista, dar indicação de que todo o poder corrompe. E é interessante que ele até usou uma expressão que eu já conhecia, já tinha ouvido há uns bons anos atrás, em relação aos ditadores, particularmente os ditadores de África, que são muitos. E a ideia que há é esta: o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Será, meus irmãos, que quando alguém chega ao poder, se deixa corromper? Quando alguém chega àquela posição, acaba por ignorar e esquecer os valores, a sua matriz, a sua identidade cristã ou a sua identidade divina? De facto, muitos assim fazem, mas José não fez. José manteve-se na sua integridade. José continuou pronto para glorificar a Deus, disponível. Ele estava ao dispor e Deus usou e abençoou José. Mas não apenas José. Através disso veio abençoar quem? Os seus próprios irmãos, o seu próprio pai, o seu próprio povo, que durante aquele tempo em que aquele faraó esteve vivo, gozaram de prosperidade e de bênção. Meus irmãos, Deus é capaz de abençoar até aqueles que não são seus, através dos seus filhos. É a glória de Deus que, de certo modo, está em nós e que nós procuramos fazer chegar a outros. Quantas esposas não têm sido abençoadas por maridos crentes? Quantos maridos incrédulos têm sido abençoados? Meus irmãos, é a glória de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta bênção não seria apenas para Abraão, mas através de Abraão haveria de chegar a muitos outros que não tinham nada a ver com Deus inicialmente. Mas o nosso Deus é um Deus de bênção. Como Deus usou Jonas também para levar uma mensagem de salvação, de resgate aos ninivitas. Nínive é uma cidade que ainda há pouco tempo foi falada na televisão, porque as forças do exército do Estado Islâmico capturaram a cidade de Nínive. Nínive fica no Iraque. Na altura era na Síria, a Síria. Meus irmãos, Jonas é escolhido por Deus e enviado para ir àquele povo. Um povo que, na indicação que Deus dá a Jonas, era um povo rebelde, um povo corrupto, um povo desobediente, um povo que de facto até nem merecia a graça de Deus.
Mas Deus enviou Jonas. E quase podemos dizer, quando estudamos missiologia, que Jonas acabou por ser o primeiro missionário de missões mundiais. Ele saiu da sua terra para ir para uma outra terra estrangeira. E Deus envia Jonas. E Jonas, a dado passo, apercebe-se que Deus iria abençoar aquele povo. Deus iria, através da mensagem proclamada, levar aquele povo ao arrependimento, à mudança, à transformação, à comunhão com Deus. E Jonas decide, não, eu não quero isso. Deus quer que aqueles ninivitas sejam salvos, mas eu não estou para isso. Eu vou gastar um tempo na viagem, vou lá, vou chegar a pregar, vou-me expor, para depois eles serem salvos. Não! E Jonas decidiu, vou comprar bilhete para o outro lado. E foi. E depois apanhou a boleia de um enorme mamífero lá no mar, que o engoliu durante 3 dias e depois o vomitou. E Jonas percebeu que, contrariamente à vontade de Deus, ninguém pode ir. E a vontade de Deus era que os ninivitas ouvissem a mensagem. A vontade de Deus é que os ninivitas fossem abençoados. A vontade de Deus é que os ninivitas pudessem ver a glória de Deus. E Jonas lá chegou. Percorreu aquela cidade. Pregou o Evangelho. E pessoas foram salvas. E a glória de Deus manifestou-se. Do povo escolhido judeu para outros povos. Os meus irmãos, há um outro caso, Eliseu. Ali aparece Elias. Mas não é Elias. Quem está a tomar notas não é Elias, é Eliseu. Porque Elias já tinha sido levado para a presença de Deus. E Eliseu era o profeta que ficou na sequência dessa mensagem. E é interessante, alguns talvez se lembrem de um assírio de nome Naamã. Não confundir com o profeta Natã. Era Naamã. E Naamã era um homem que era chefe do exército da Síria e que a dado passo apanhou lepra. Os irmãos sabem, a lepra era, ainda que hoje esteja praticamente erradicada em todo o mundo, a lepra era um mal terrível. Uma chaga que pegava no corpo de uma ponta à outra e inclusive era contagiosa. E por isso mesmo os leprosos andavam à distância. Ninguém ousava chegar-se junto de um leproso. Pois Naamã contraiu lepra. E ele ouviu através de uma pequenina que havia um profeta de Deus, que seria capaz de fazer alguma coisa por ele. E quando Naamã vem junto desse profeta, aquilo que ele lhe dá em termos de receita é isto: vai ao Rio Jordão e banha-te 7 vezes. Vai ao Rio Jordão. E ele pensou, então, mas há tantas águas, tantos rios, tantos lugares onde eu me posso banhar, por que o Rio Jordão? Não, não vou. E a lepra continuou nele. Até que um dos ajudantes, um dos assessores de Naamã lhe disse: que mal tem? Que mal tem? Há algum problema de banhar-se naquele rio? Por que é que não fazes isso? Bom, vou fazer. E Naamã fez exatamente aquilo que o profeta Eliseu lhe tinha dito. Está, se os irmãos quiserem tomar nota, não está ali, mas segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. E, meus irmãos, com isso, Naamã acabou por ser completamente limpo da sua enfermidade. E depois de limpo da sua enfermidade, ele diz isto, estas palavras no verso 15. Eis agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Meus irmãos, aquele sírio viu também a glória de Deus. Ele foi objeto daquela intervenção divina. E Deus tocou na pele, tocou no corpo
corpo, tocou na vida de Naamã, não apenas no exterior, mas também tocou na sua alma, porque ele expressou exatamente isso. Agora sei que em toda a terra não há Deus senão a Israel. E lembramos também Daniel, que por causa do grande pecado de Israel, Judá e Israel acabou por ser levado em cativeiro por Nabucodonosor. E lá foi Daniel, como jovem ainda, para o cativeiro na Babilónia. E de facto com Daniel aconteceram tantas coisas que fizeram com que Daniel começasse a ser invejado por aqueles que estavam à sua volta. Daniel, em primeiro lugar, recusou-se a tomar das iguarias do rei. Ele quis continuar a manter a sua dieta. Eu diria, Daniel foi fiel à dieta mediterrânica. Continuou com aqueles legumes, com aqueles cereais, com aquilo que era de facto produto da terra, saudável. E começou a ser notado por isso mesmo. E Daniel chegou a uma posição tal que, de facto, os olhos do rei estavam diante dele. Mas Daniel fazia uma coisa todos os dias. Ele ia para o seu quarto, abria a janela e na direção de Jerusalém ele orava ao Senhor. 3 vezes ao dia. Ele orava. E por isso mesmo alguns, tal era a inveja que tinham de Daniel e o incómodo que isso lhes dava, que consideravam que de facto Daniel tinha que ser apanhado de algum modo. Não era pela sua integridade, havia de ser na sua parte religiosa. E então aconselharam o rei a passar um decreto de tal modo que não houvesse ninguém que pudesse adorar qualquer outro Deus senão o próprio rei. E esse decreto foi passado em todas as províncias. Mas Daniel continuou orando ao seu Deus, dando glória tão somente ao seu Deus. Foi por isso mesmo denunciado, levado à presença do rei, preso, lançado na masmorra. De uma vez foi colocado na cova dos leões. E o rei, tão aflito, porque de facto já se tinha afeiçoado a Daniel, porque o considerava um homem íntegro. E de algum modo o viver e o testemunho de Daniel já tinham tocado o rei. E ele sentia-se sensibilizado, porque notava que Daniel, juntamente com os seus outros pares, os seus outros jovens que estavam ali com ele, eram fiéis ao seu Deus e tinham uma postura íntegra, uma atitude correta. E o rei passou aquela noite em claro, temendo por aquilo que acontecesse. Pela manhã, ainda muito cedo, ele vai ao lugar onde Daniel tinha sido lançado e chama baixinho: Daniel. Daniel diz: estou aqui, ó rei, não te incomodes. E o rei ficou tremendamente aliviado. Mas, meus irmãos, não apenas aliviado, o rei foi transformado ao ponto de dizer isto. Em Daniel capítulo 4, verso 37, ele diz: eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vou repetir. Palavras de um não judeu, de alguém que era um idólatra, que até aceitava a adoração para si mesmo. Chegar ao ponto de dizer isto: eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Os irmãos, imaginem o que é alguém ao vosso lado que durante anos segue idolatria, não quer saber de Deus,
rejeita Deus, diz que não há Deus, chegar a um ponto de ser tocado pelo Senhor e poder dizer isto: eu louvo, exalto e glorifico o Rei do céu. Meus irmãos, é uma coisa tremenda. Faz-nos cair de joelhos em gratidão ao Senhor. Amém? Deus abençoa até outros povos para que eles, na verdade, possam glorificar ao Senhor. Em vários salmos, os povos são exultados a celebrar a glória do Senhor. Os irmãos vejam, se têm aí a Bíblia aberta, em Salmos, o Salmo 100, por exemplo, versos 1 e 2 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Não é apenas os hebreus, não é apenas aquele povo escolhido, somos nós também. Meus irmãos, nós, como diz o apóstolo Pedro, nós não éramos povo e hoje somos povo do Senhor. Os irmãos sabem, os judeus consideram-se a si mesmos como superiores. E em parte o foram. Porque era o povo escolhido, o povo que Deus naturalmente, de entre tantos povos, escolheu para ter uma relação especial. Mas, irmãos, sabem, nós hoje somos povo do Senhor. A igreja é o povo do Senhor. E à igreja foi confiada esta missão de ser luz para as outras nações, de levar a mensagem aos outros povos, de levar os outros a glorificar este grande Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. E, meus irmãos, é por isso que, em terceiro lugar, a glória de Deus deve ser a motivação de missões. Aquilo que nos motiva para fazermos missões é, de facto, a glória de Deus. Os irmãos lembram-se, com certeza, da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos e, através deles, até nós. Ser-me estes, ido por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações ou a todos os povos. Ensinai-as, ou aliás, batizai, e ensinai-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado até ao final deste século. Não era até o final do século I. É até que Jesus volte. E, meus irmãos, a sua vontade é eterna. A nossa igreja é parte deste processo de proclamação das boas novas. Eu vou, meus irmãos, nos slides seguintes, chamar a vossa atenção para isto que nós recebemos da Convenção Batista Portuguesa, para Moçambique. Nossa convenção está ligada a Moçambique. Esteve durante vários anos como missionário. Aliás, o meu cunhado, o pastor Eduardo Melo, esteve lá 15 anos, voltou o ano passado, mas deixou um trabalho feito, mas outros têm dado continuidade e, de certo modo, envolvido nesse trabalho. O que nós vamos ver é um pouco deste trabalho em Moçambique. Desafios já realizados, podes passar tudo aí. Projeto das sementes, algumas destas coisas os irmãos vão ver. Distribuição de 1000 Bíblias, distribuição de 200 concordâncias bíblicas, distribuição de 130 bicicletas. Os irmãos podem perguntar para quê? Tremendamente úteis. Fornecimento de medicamentos e óculos para necessitados. Aquisição de terreno para o orfanato com 75.000 metros quadrados. Construção do centro de formação para pastores em Nicodala, que é no norte de Moçambique. Aquisição de viatura para apoio ao trabalho. Terreno para 2 centros de formação de obreiros. Formação aos líderes, aspectos práticos, ministério pastoral e aspectos administrativos. Vamos ao slide seguinte. Evangelização nas aldeias. E os irmãos vejam como é fácil juntar o povo e ter um templo. É só chegar junto de uma árvore, e esta é uma mangueira, e ali debaixo da mangueira, que normalmente tem um porte grande, então aí estão. E cá está a mangueira, e vejam a quantidade de gente que se junta. E aqui estão então, está um a pregar e outro a traduzir para a língua. Às vezes a tradução até é com 2, porque há 2 línguas dominantes, então é preciso traduzir para um e depois traduzir para o outro. Seguinte.
formação de obreiros. Os irmãos não conseguem ver, mas é centro de formação para líderes batistas naquele lugar. E tem aqui, e então aqui tem um centro de treinamento em que os líderes vêm. São líderes que têm o seu trabalho diário, vêm durante um determinado tempo, têm formação e continuam a trabalhar e voltam, mas são líderes de... Existem literalmente milhares de pequenas congregações por todo o Moçambique que não têm templos, digamos, formais, mas têm líderes que são líderes com pouca preparação, e daí esta visão de preparação de obreiros, e que vão então e pregam o Evangelho, e o Evangelho multiplica-se grandemente. Seguinte, distribuição de Bíblias e livros. Aqui tem as Bíblias com canetas, etc. E aqui tem então, digamos, alguns dos obreiros. Seguinte, doação de bicicletas. Meus irmãos, aquilo que para nós é um automóvel aqui, que nos ajuda a transportar. Se não temos automóvel, temos o metro ou temos autocarro. Lá não tem autocarro, até porque o autocarro que eles têm não se chama autocarro, chama-se machibombo. E então, mas por estas aldeias fora não há meio de transporte. Então é a bicicleta que vai e que permite levar os obreiros. Então as tais 130 bicicletas que foram distribuídas por vários obreiros para eles poderem ir às aldeias e fazerem o trabalho. Seguinte, os irmãos conseguem ver o que é isto, não é? São poços de água que foram construídos para que as populações pudessem ter água. A água é um bem precioso. Precioso demais quando falta, não é? Mas vários poços têm sido construídos. Isto naturalmente serve não apenas os que são crentes, mas também toda a população da aldeia. E os irmãos estão a ver como através dos crentes, outros que não são crentes estão a ser abençoados, não é? Construção de templos também. Aqui um templo, aqui outro. Alguns irmãos talvez seja difícil identificar, mas este é o pastor António Gonçalves, que é o pastor da Igreja Batista de Leiria. Tem estado muito envolvido em Moçambique, nesta parte norte, na construção de templos, bicicletas também, em várias atividades. E aqui está, digamos, algumas fotografias de construção de templos. Seguinte. Isto é o passado, até 2014. Nossos maiores desafios. Então, para 2015, construção da aldeia de órfãos. Os irmãos sabem que tem havido muitos órfãos em Moçambique. Durante um tempo eram órfãos por causa das minas. Depois da guerra, muitas minas ficaram naqueles campos, inclusive na zona do Zambeze, do Vale do Zambeze, que é uma zona muito fértil. Por causa das cheias, as minas foram arrastadas e vieram para campos de cultura. E quando eles começavam a cavar para cultivar alguma coisa, a mina estourava, levava pai e mãe. Muitos órfãos daí. Mas também muitos outros órfãos, resultado da HIV-Sida. HIV-Sida é uma das doenças mais mortíferas em África, particularmente em Moçambique. Há uma contaminação, uma promiscuidade sexual tremenda. Muitos homens são contaminados, contaminam as próprias mulheres. Não há depois tratamento adequado, porque é muito caro, e morrem aos milhares. Muitas crianças ficam órfãs disso. Continuação do projeto Bíblia para Todos, apoio à formação contínua de obreiros, envio de livros e dicionários. Slide seguinte. Fortalecer laços de cooperação com convenções batistas de países de língua portuguesa, portanto, não apenas Moçambique, mas também Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Timor. Elaborar um cenário de necessidades dessas convenções e possibilitar a cooperação dos batistas portugueses. Viabilizar o envio de missionários de acordo com as necessidades dos campos missionários. Slide seguinte. Angola, que nós vamos deixar para a semana. Slide seguinte, ucranianos em Portugal. E, portanto, estes são dois outros campos missionários que as nossas igrejas também têm apoiado financeiramente com as nossas orações. Não cabia tudo hoje
próxima semana iremos considerar um pouco de Angola e também do trabalho com ucranianos aqui. Há uma série de igrejas, talvez os irmãos não conheçam, mas há uma série de igrejas ucranianas aqui e há 2 missionários que são sustentados pelas ofertas que vêm das nossas igrejas. Meus irmãos, tem algum cântico para terminar? Vamos terminar com um tempo de oração. Eu vou pedir que 2 ou 3 irmãos nos dirijam em oração por este trabalho missionário que está a ser feito, pelo levantamento de oferta também que vai sendo feito. Nós temos na nossa igreja, de há uns anos a esta parte, o hábito de, no orçamento da igreja que preparamos para o ano seguinte, colocar logo uma verba para oferta de missões. Como nós levantamos várias ofertas ao longo do ano, então não queríamos estar a sobrecarregar, mas uma parte das ofertas que são entregues, conforme estipulado pela igreja, vai diretamente para a nossa convenção e para o trabalho missionário. Não vamos levantar por isso mesmo uma oferta hoje, mas também nós temos ali possibilidade dos irmãos querendo colocar num envelope uma oferta destinada a missões mundiais e nós faremos chegar isso à nossa convenção.